Fala pessoal do Dedicação Delta, bem-vindo demais, bem-vinda também. A gente começa agora mais uma aula do nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber sempre as notificações dos conteúdos mais recentes, se inscreve, compartilha e não deixa de deixar os teus comentários e o teu like para dizer, primeiro, o que é que você está achando das nossas últimas aulas, dos nossos últimos encontros e também para sugerir os eventuais temas que você deseja ver no futuro. As tuas dúvidas você as poderá tirar tanto por aqui quanto pelas nossas redes sociais. A minha é o @profrodrigobarcelos com 2 L's no Instagram. O meu e-mail está na tua tela também. E você deve seguir a gente no @dedicaçãodelta para ficar sempre atualizado de tudo que está rolando. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 2018. Sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou tradutor brasileiro de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni, professor de Direito Penal, de Criminologia, Processo e outras disciplinas. A gente já teve várias aulas aqui no canal, tem várias pretéritas já gravadas muito boas de temas dos mais variados conteúdos possíveis, criminologia, direito penal, dá uma olhada. Vou testar este novo formato com uma pequena lousa digital, seguindo algumas sugestões dos nossos amigos que fizeram assim nos nossos últimos encontros em alguns comentários. Me diga se você prefere neste formato, com um pequeno roteirinho na sua tela para você saber exatamente onde nós estamos, ou se você prefere o outro formato, sem roteiro na tela, só comigo. A sua voz é a voz de Deus, você manda aqui. Olha só, uma aula hoje ligeiramente mais descontraída, está um calor terrível no Rio de Janeiro, de onde eu gravo e de onde eu falo com você aqui hoje. Estamos perto do concurso para delegado de Polícia Civil de Santa Catarina e vamos fazer uma aula que será absolutamente importante. O tema de hoje é o princípio da insignificância. Não somente para os cargos de delegado de polícia, esse é um dos conteúdos mais cobrados, como para todas as carreiras jurídicas também. As suas condições de aplicabilidade, sua posição sistemática dentro da teoria do delito, as jurisprudências do Supremo e do STJ e as posições da literatura acerca dos seus detalhes são assuntos que devem te interessar. Olha só, escuta o seguinte, o princípio da insignificância você certamente já o conhece, pelo menos nos seus detalhes mais essenciais, não é uma criação moderna. Não raras vezes você o encontra vinculado a Klaus Roxin. Para alguns, inclusive, ele seria o pai da insignificância, o autor do princípio da insignificância, o primeiro penalista que escreveu, que tirou isso da cabeça, que inventou. Nossa, pelo amor de Deus, não é verdade. E nem ele mesmo nunca disse isso. Então, qual é o papel de Roxin na insignificância? A gente vai ver isso. Ele dá um trato todo específico e todo coerente dentro da sua maneira de ver o direito penal para este princípio, mas não é dele o autor. De maneira geral, o princípio da insignificância se refere a um postulado político, que também é jurídico, então um postulado político-jurídico, segundo o qual é possível fazer que não incida o poder punitivo sobre o autor de um crime que causa pouca ou nenhuma lesão a um bem jurídico de terceiro. Isso teve uma enorme trajetória em toda a história da literatura penal, isso teve uma longa história dentro da teoria do delito e dentro da teoria da pena, de modo que são muitos os autores que já discutiram a insignificância, alguns colocando-a numa parcela da teoria do delito, alguns a colocando noutra, alguns a colocando no tipo, alguns a colocando dentro da ilicitude, e a gente vai perceber que o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm muitos julgados relevantes. É claro que a gente não vai abordar todos aqui, porque são inúmeros, mas somente alguns que eu acho bem possíveis de caírem nas tuas próximas provas. Bom, insignificância, portanto, de maneira geral, é um postulado político-jurídico, segundo o qual é possível deixar de aplicar o poder punitivo contra alguém que, apesar de ter cometido um crime, fez um fato de pouca expressividade jurídica, de pouca ou nenhuma lesão ao bem jurídico de terceiro, de pouca importância. São aquelas situações em que eu furto de você a tampa da tua caneta Bic, que não vale nada. Ou em que eu furto de alguém que é muito rico uma pequeníssima quantidade de dinheiro. Ou aquelas situações nas quais eu cometo qualquer crime, que apesar, vamos ver que a jurisprudência excepciona para alguns, mas em tese qualquer crime, que do ponto de vista formal é típico, portanto que tem tipicidade formal, portanto que
Está previsto na lei como crime, mas do ponto de vista material, do ponto de vista essencial, do ponto de vista do mundo prático e empírico, ele é de pouquíssima importância, ou porque ele não lesa o bem jurídico do terceiro de maneira suficientemente grave, para que, em nome dos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade, dentre outros, nós possamos punir esse indivíduo criminalmente, ou em situações semelhantes. A origem do princípio da insignificância, pelo menos moderna, tem sido atribuída a Klaus Hoxie, não é uma verdade. Agora, é possível também trabalhar com uma origem antiga, que tem sido frequentemente atribuída aos romanos. Há um brocardo que está basicamente circunscrito aos seguintes termos: minimum non curat praetor. Significa, em outras palavras, dizer que o juiz, o pretor, na figura judiciária romana, não se preocupa com ninharias. É verdade que esse era um brocardo do direito privado romano. A gente está falando, portanto, de muitos e muitos séculos para trás. Você encontra isso em provas, dizendo, olha, o brocardo mínimo non curat praetor é a origem, é a semente do princípio da insignificância, que já estava presente no direito romano, orientando os juízes que não se preocupassem, que não punissem, que não levassem em conta, que não se debruçassem sobre fatos de pequeníssima ou de nenhuma importância. Você encontra isso em prova. Se encontrar, marca que está certo. Se encontrar em prova objetiva, diga que está certo. Se você fizer prova oral sobre o princípio da insignificância, menciona, mas aí faz a crítica que eu vou fazer daqui a pouco. Beleza. Em provas objetivas, encontrou essa frase, provavelmente a sua banca quer que você marque ela como correta. Rodrigo, mas por que tem problema nisso? Porque a literatura mais crítica e mais aprofundada, sobretudo o professor Rafael Fagundes, que no Brasil tem o melhor livro, o mais denso, o mais sistematizado sobre a história do princípio da insignificância, já provou que isso não é verdade. E que sim, existia o brocardo, mas ele não era de modo algum relacionado ao que a gente hoje chama de insignificância. E sim, na verdade, muito mais relacionado ao tema das fontes do direito. Significa dizer que, apesar de a gente ter por muito tempo eleito o brocardo romano como a fonte, a semente histórica do princípio da insignificância, ele corretamente não é. Eu, claro, não vou entrar nos detalhes historiográficos que o professor Rafael fez, porque isso está tudo no livro dele, chamado A Insignificância no Direito Penal Brasileiro, e fugiria demais do nosso objeto, mas basta que nós saibamos o seguinte. Primeiro, as provas e as bancas adoram dizer que o princípio da insignificância tem origem nesse brocardo? Adoram. Então, encontrou isso numa prova objetiva, marca correto. Segundo, vai fazer uma prova oral? Legal. Diga que há uma longa tradição doutrinária nesse sentido que nós acabamos de conversar, mas que a doutrina mais crítica, como o professor Rafael Fagundes, no seu livro A Insignificância no Direito Penal Brasileiro, editora Revan, já demonstrou que isso foi uma má interpretação centenária da doutrina brasileira e que nós caímos numa fake news, porque em direito romano, minimus non curat praetor é um tema relacionado à fonte do direito e não a princípio da insignificância como nós hoje o conhecemos. Por que é que não podemos falar da origem de um assunto que nós temos estabelecido na modernidade, datada lá dos romanos, lá da era pré-cristã? Porque não existia dogmática jurídico-penal na época. Pelo contrário, o que a gente hoje chama de teoria do delito, o que a gente hoje chama de dogmática penal, é uma criação moderna, que só começa a ganhar fôlego no século XVIII, finalzinho, e no século XIX. Conforme a gente sabe, alguns nomes são importantes. Francisco Carrara, Paul Anselm Feuerbach, Carl Binding, dentre outros. Em Carrara, que é um dos pais fundadores do que a gente pode chamar de teoria do delito e, portanto, de dogmática penal, a gente já encontra sementes do que seria um princípio da insignificância hoje. Rodrigo, por que em Carrara está certo e nos romanos não? Porque Carrara é um autor de 200 anos atrás. Nos romanos a gente volta ao início da era cristã. No conceito de delito, que esse importante autor, Francesco Carrara, um jurista da Itália, coloca no seu tratado, para saber se sim ou não é um fato delitivo, nós precisamos nos perguntar se ele é politicamente danoso, além de estar previsto em lei, além de ser moralmente imputável, além de todos os requisitos dogmáticos do crime. Significa dizer, portanto, que para Carrara somente haverá um crime em toda a sua complexidade, em toda a sua completude, se ele for politicamente danoso, ou seja, se ele tiver um grau relevante de dano político. Ele vai trabalhar nessa época com alguns conceitos que são interessantes. Um fato será criminoso quando não somente gera uma lesão ao direito subjetivo de alguém, a uma outra pessoa, mas também gera um dano indireto, aumentando o temor e diminuindo a sensação de segurança
de todos os membros da sociedade. Perceba como é próximo, diminuindo a sensação de segurança de todos os membros da sociedade, causando, além de um dano direto para a vítima, um dano indireto em outros membros do grupo social. Tem tudo a ver com o que a gente futuramente chamará de princípio da insignificância. Rodrigo, mas então não era exatamente uma categoria jurídico-dogmática do crime? Exatamente não. Que a gente tem aqui uma solução que vai dizer, olha, tem que saber se o fato é politicamente danoso. Não há na dogmática jurídica moderna, desculpe, a categoria do politicamente danoso. Mas nem poderia haver. O que a gente hoje chama de teoria do delito estava nascendo aqui, estava surgindo. E a noção moral, a noção política, a noção social era aqui muito poderosa. Os clássicos no século XIX, quando começaram a sistematizar verdadeiramente as categorias da teoria do delito, sobretudo pelo trabalho de Franz von Liszt, vão começar a colocar isso dentro da teoria do delito. Os clássicos, como eu disse a você, no sistema clássico, incluindo Franz von Liszt, que foi um dos seus pais fundadores, podemos dizer assim, trabalhavam com uma categoria interessante. O tipo, para eles, era uma categoria de valor jurídico absoluto. Portanto, não comportava graduações. Ou ele era presente e um fato era típico, ou ele não era presente e um fato era atípico. Beleza. O que interessa para a gente? É que as valorações sobre a gravidade de um delito e a sua contrariedade à ordem social não eram feitas no tipo, mas sim numa categoria chamada ilicitude material, que Liszt opunha à ilicitude formal como a contradição direta entre um fato e a lei, reservando a aquela primeira ilicitude material o grau verdadeiro de antissociabilidade de um fato. Portanto, era aqui, nessa subdivisão da ilicitude, que Liszt colocava algo como o princípio da insignificância. Rodrigo, então, na história do princípio da insignificância, é possível dizer que ele já foi interpretado como uma causa de exclusão da ilicitude? De alguma maneira, sem sombra de dúvida. Essa era a posição predominante no sistema clássico de delito no século XIX. É claro que hoje a gente não utiliza mais esse conceito de ilicitude material. Então, o que lá se chamava ilicitude material, hoje está muito mais próximo do que a gente chama tipicidade material. Mas, naquele tempo, o conceito de tipicidade era incompatível com a divisão entre formal e material. Legal, mas e na América Latina, aqui entre nós, isso teve alguma adesão? Teve modernamente. Na época não, mas hoje em dia sim. No Chile, por exemplo, o nosso grande penalista daquele país, o professor Guzmán D'Álvaro, já chegou a se filiar nessa perspectiva, dizendo, olha, só exclui a tipicidade, a insignificância de um fato quando não gera absolutamente nenhum dano. Nenhum dano. Nas situações em que há um dano de pouca monta, aí a insignificância exclui a ilicitude. Portanto, só exclui a tipicidade de um fato, a insignificância que gera nenhum dano, e a ilicitude quando gera pouco dano ou um dano de pouca relevância. E no Brasil, Alberto Silva Franco foi um autor que já se posicionou dessa forma, Ivan Silva foi um autor que já se posicionou dessa forma, dentre outros. Mas certamente foi uma das teses minoritárias dentro do nosso trato jurídico dogmático sobre a insignificância. Já teve autores? Já, mas foram poucos. A gente ainda está aqui, do ponto de vista europeu, no século XIX, trabalhando o sistema clássico. A insignificância vai começar a se entronizar no tipo penal com os neocantianos, ou no sistema neoclássico. Por quê? Porque, sobretudo com o seu principal autor, um alemão chamado Edmund Metzger, tipicidade e ilicitude perdem uma grande parte da sua autonomia e começam a ser trabalhados como um conceito único, um conceito unitário. De modo que tipo e ilicitude são tão imbricados, mas tão imbricados, que é difícil dizer onde começa o tipo e onde começa a ilicitude, onde termina o tipo e onde começa a ilicitude. Em Edmund Metzger, a partir, e em outros neocantianos, a partir de posturas como a ratio essendi e como a teoria dos elementos negativos do tipo penal, que se opõem à noção de total independência do tipo para com a ilicitude, a insignificância começa lentamente a se entronizar na teoria do tipo. A gente consegue ver um marco metodológico bem distinto aqui. Olha só, no âmbito dos clássicos, do sistema clássico, a tipicidade é uma categoria de valor absoluto, ela não comporta essas graduações, portanto a insignificância, já vimos, está fora dela. No âmbito, porém, dos neocantianos,
a ilicitude e o tipo deixam de ser coisas totalmente estanques e passam, na realidade, a ser duas coisas unitárias. Então, a insignificância que estava nesse segundo extrato, agora está nesse primeiro grande extrato, que é o tipo e a ilicitude ao mesmo tempo. Rodrigo, então, aqui a gente tem um caminho intermediário? Tem. Em Weltzel, com a adesão ao finalismo, na verdade não a adesão, mas a própria inserção do finalismo como o grande mote da teoria do delito. Em Weltzel, a primeira menção à insignificância não a trabalha como uma categoria autônoma, não existe isso. Na realidade, ele a coloca dentro da teoria da adequação social da conduta. Dentro da teoria da adequação social da conduta. De modo que entre a adequação social da conduta e o princípio da insignificância, hoje nós temos diferenças sensíveis. A adequação social da conduta diz respeito a um fato que não tem desvalor de ação, mas pode ter desvalor de resultado. A insignificância, a seu turno, representa um fato que tem desvalor de ação, mas não tem desvalor de resultado. Isso em Weltzel tinha pouca distinção. Mas aqui a gente já está dentro do tipo. E em Hoxie, agora sim chegamos nele, a gente encontra a afirmação de que é digna de nota a posição segundo a qual, nesses casos, ou seja, nos casos do princípio da insignificância, o tipo não se realiza. Tem-se aqui, portanto, na década de 70, em Klaus Hoxie, o marco essencial, desculpa, o marco essencial de localização sistemática do princípio da insignificância dentro da teoria da tipicidade, onde ela permanecerá até hoje, segundo a maior parte dos livros, a maior parte dos precedentes, a maior parte das questões de prova para delegado, a maior parte das aulas que você assistirá na sua vida. Entre nós, Nilo Batista e Raul Zaffaroni vão propor uma ligeira variação. A insignificância não está dentro da tipicidade material, que é a análise sobre a quantidade ou a gravidade da lesão que um bem jurídico sofre, mas sim dentro de um conceito maior chamado tipicidade conglobante. Nilo e Raul não usam a expressão tipicidade formal e tipicidade material. Não acontece na obra deles. Então tem muita gente que diz incorretamente, olha, tipicidade conglobante é a tipicidade material mais a antinormatividade, mais a tipicidade formal. Nossa, que loucura. Raul Zaffaroni e Nilo Batista não usam esse termo, tipicidade formal e tipicidade material. Usam para cada um deles, respectivamente, tipicidade objetiva, sistemática, conglobante e tipicidade, porque a gente designa tipicidade formal e tipicidade objetiva sistemática, para o que a gente designa tipicidade formal, e tipicidade objetiva conglobante, para o que a gente designa tipicidade material. Então, só para corrigir o meu erro de velocidade. Nilo e Raul designam o termo tipicidade objetiva sistemática para o que a gente chama de tipicidade formal, que é a descrição dos comportamentos proibidos em lei, a descrição da conduta, a descrição do resultado, o nexo, tudo isso. E o termo tipicidade objetiva conglobante para o que a gente hoje chama de tipicidade material. A tipicidade conglobante compreende dois conceitos. Um é a antinormatividade, que você já ouviu falar, e tem aula minha longa de quase 50 minutos aí para trás no canal, basta você ir lá ver para conhecer tudo. E o outro é a conflitividade, segundo o qual, para que um fato seja criminalizado, ele deve gerar um conflito, ou seja, ele deve gerar um conflito mesmo, ou seja, deve gerar um conflito de grandes proporções, não querido, um conflito indesejado, um conflito grave que seja proporcional à incidência do poder punitivo. É dentro desse subcritério da tipicidade conglobante que em Raul Zaffaroni e em Nilo Batista está o princípio da insignificância. Então, do ponto de vista da teoria do delito, que a insignificância exclua a tipicidade material não é uma verdade histórica incontestável, não, muito pelo contrário. Isso só está evidente a partir de Klaus Hoxie. E aí por isso é que o pessoal diz, olha, Hoxie criou a insignificância. Criar não criou. E ele também nunca falou que criou, não. Então isso é uma fake news que foram fazendo em nome dele, não é dele. Mas verdadeiramente ele sintetiza a ideia de que a insignificância está dentro da tipicidade material, o que é totalmente compatível e coerente com a sua ideia do funcionalismo teleológico.
um modelo de direito penal que é voltado à proteção de bens jurídicos, na visão dele, somente pode se preocupar com fatos que geram uma verdadeira e significativa lesão a bens jurídicos de terceiro, óbvio. Agora, beleza. Em Raul Zaffaroni e Nilo Batista, que são autores contemporâneos a Roxin, o tipo também, a insignificância também está na tipicidade, mas não na tipicidade material, e sim na tipicidade conglobante. Rodrigo, quer que eu marque em provas objetivas? Pode dizer que a insignificância exclui a tipicidade material tranquilamente. Nenhuma prova objetiva para delegado, e nem discursiva, e nem oral, vai dizer que isso está errado. De maneira nenhuma. Isso é a posição amplamente dominante. Ah, Rodrigo, então para que fazer essa longa história? Para você entender de onde vêm as coisas e não só decorar um treco que alguém te falou no momento da vida e você decorou isso. Vamos entender aprofundadamente, temos tempo aqui, não temos limite de aulas, muito pelo contrário. Nesse sentido, inclusive, fica o meu agradecimento novamente ao pessoal de dedicação por me deixar dar as aulas que eu gosto, sem limite de tempo, de nada, porque assim a gente pode compreender verdadeiramente os temas e não só decorar as coisinhas. Agora, bacana. E na jurisprudência, a insignificância também exclui a tipicidade material? Mais ou menos. Nós vamos chegar nisso. Você sabe que da gente ir antes de nós irmos à jurisprudência, vamos fazer uma levíssima menção ao que tem sido chamado de insignificância imprópria ou bagatela imprópria ou princípio da irrelevância penal do fato. Trata-se de uma construção do professor Luiz Flávio Gomes, de um texto publicado em 2005 na RBC CRIM, a Revista Brasileira de Ciências Criminais, a partir de uma leitura do funcionalismo de Klaus Roxin e de uma categoria que Roxin insere não dentro do tipo, mas dentro da culpabilidade. Segundo esse importante autor alemão, só há que se falar em culpabilidade quando o indivíduo, além de demonstrar ter todas aquelas características, como a consciência potencial da ilicitude, a inexigibilidade de uma conduta diversa, a imputabilidade, tudo aquilo, além disso ele demonstra ser responsável. Tá. Qual é o conceito de responsabilidade em Roxin? É a soma de todos esses requisitos, esses elementos da culpabilidade, com a necessidade preventiva da pena, ou seja, a noção de que a pena, naquele caso, vai exercer uma função de prevenção de novos delitos e, portanto, de prevenção de novas lesões a outros bens jurídicos das pessoas. Legal. Se isso é verdade, Luiz Flávio Gomes, lá em 2005, identifica aqui uma insignificância imprópria, uma bagatela imprópria ou um princípio da irrelevância penal do fato. Para dizer assim, olha, a insignificância própria ou estrita ou pura exclui a tipicidade material quando há uma pouca lesão ao bem jurídico de um terceiro pelo comportamento do agente. Mas ela pode excluir a necessidade da pena quando não houver necessidade preventiva. Alguns autores têm interpretado isso como uma causa de exclusão de culpabilidade. É um treco que não faz muito sentido, porque só faz lógica se a gente constrói o modelo de Klaus Roxin de culpabilidade. O que entre nós aqui não é uma verdade, não. Pelo contrário. Claro, há autores nessa linha, mas não é o nosso modelo do código, nem é a doutrina majoritária. Então, alguns autores têm interpretado isso como uma possível causa de exclusão da culpabilidade. Outros autores têm interpretado isso como uma causa de impunibilidade, atinente, por exemplo, às circunstâncias de extinção de punibilidade pelo perdão judicial. Há o crime, há o tipo perfeito, o tipo se satisfaz completamente, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material, ou do ponto de vista objetivo sistemático em Zaffaroni e do ponto de vista conglobante em Zaffaroni e Nilo. Além disso, a conduta também é ilícita, não tem excluído a sua ilicitude ou por legítima defesa, ou por estado de necessidade ou por nada, e, além disso, ela é uma conduta culpável e um sujeito imputável, do qual poderia ser exigido um comportamento conforme a norma, que tinha consciência potencial do injusto. Mas a pena, no caso concreto, será desnecessária, por isso o juiz aplicou o perdão judicial. Aqui, então, nós temos uma outra variação em que a insignificância está totalmente fora da tipicidade.
Agora, e na jurisprudência? Na jurisprudência é o seguinte, né? Você acha em vários dos julgados acerca do princípio da insignificância a noção de que ele exclui a tipicidade material. Só que isso às vezes é dito assim de maneira tão irrefletida, tão irrefletida, tão irrefletida, que parece quase que não dá para acreditar. Olha, por exemplo, o HC 84412. Ele coloca, do Supremo, ele coloca como requisitos da insignificância baixa reprovabilidade e nenhuma periculosidade do agente da ação. Mas peraí, reprovabilidade, desde Welt, aliás, desde Frank, em 1907, é o conceito de culpabilidade. Culpabilidade é um juízo de reprovabilidade pessoal que incide sobre o autor que, podendo, não se portou conforme direito. Frank coloca isso num livrinho de 60 páginas, em 1907, dizendo assim, culpabilidade é reprovabilidade, não tem palavra melhor, não é uma palavra bonita, mas é o que é, alguma bobeira assim. Então o Supremo diz, olha, para aplicar a insignificância é preciso que não seja reprovável a gente. Mas peraí, reprovabilidade faz parte do léxico da culpabilidade. Então olha que loucura. Para dizer que não tem tipo, tem que dizer que não tem culpabilidade. A análise da culpabilidade, nessa lógica do Supremo, vem antes da análise da tipicidade. É um treco muito louco, não faz sentido nenhum. O problema da periculosidade talvez seja ainda mais grave, né? Porque isso aqui é um juízo totalmente subjetivo, totalmente, que nem tem assim, um grau mínimo de objetividade. Quem que é periculoso, quem que não é? E se a gente for levar para como pensava, por exemplo, o professor René Ariel Dotti, a ideia de que a culpabilidade está para a pena, assim como a periculosidade está para a medida de segurança, a gente cairia no mesmo problema. Então, com base no HC 84412 do Supremo, dá para dizer que a insignificância está na tipicidade material? Verdadeiramente não, né? Porque se alguma coisa está na tipicidade material, ela não tem nada a ver com reprovabilidade nem com periculosidade. Beleza. Vamos para o STJ, recurso especial 2.062.095. Esse julgado decidiu que quando há restituição integral da coisa furtada e imediata, portanto com nenhum espaço temporal, não é por isso que será aplicada a insignificância. Pô, que loucura! Se você restituiu imediatamente e integralmente, não tem lesão ao bem jurídico nenhum do ponto de vista patrimonial. Eu te furtei uma coisa de pequeniníssimo valor, te furtei sua caneta. Imediatamente depois do fato, eu te restituí a coisa. Imediatamente, não é um ano depois, não, é imediatamente. Furtei e devolvi. Te restituí a coisa na exata forma como ela estava, então restituição integral, não tinha nada diferente. Qual é o dano? Nenhum. Então, como é que a gente pode dizer que isto aqui tem a ver com a tipicidade material? Não pode, não tem nada a ver. Porque se tivesse a ver, a gente deveria dizer assim, olha, não tem dano, neste caso, se não tem dano, não tem tipicidade material, porque esta categoria é justamente a categoria na qual nós fazemos como é que eu vou dizer? O juízo sobre se sim ou não um fato lesiona bens jurídicos de terceiro. Ok. Agora, vamos continuar no STJ, o agravo regimental no recurso especial 1.992.226. Aqui, em outros julgados, o Superior Tribunal de Justiça diz que se o valor da coisa furtada trespassa 10% do valor do salário mínimo, de regra não há de se aplicar a insignificância. Pô, mas peraí. Se nós disséssemos que o princípio da insignificância verdadeiramente está na tipicidade material, isso aqui não faria o menor sentido. Porque 10% do salário mínimo só pode ser um critério relevante para aferir a lesão ao bem jurídico para quem ganha o salário mínimo. Agora, e se eu, Rodrigo, furtar, por exemplo, o celular do Elon Musk, do dono da Amazon, do dono da NASA, do dono da grande empresa, sei lá, uma pessoa bilionária, e ele usa um celular de R$ 2.000, qual é a lesão do patrimônio desse indivíduo? Nenhuma. Nenhuma. Aí, veja bem, mas o celular custa mais do que 10% do salário mínimo. Mas o que é 10% do salário mínimo para essa pessoa? Nada. Então, se é nada, o que tem a ver o valor do salário mínimo, abstratamente, com a quantidade de lesão causada ao meio jurídico? Igualmente nada. Beleza, vamos continuar no STJ. Habeas corpus 553.872.
amplíssima jurisprudência da Corte dizendo: quando o furto é qualificado, seja, por exemplo, pelo uso de fraude, pelo uso de chave falsa, pelo concurso de pessoas ou outros, não há que se aplicar a insignificância. O furto qualificado, assim como todo qualquer outro tipo qualificado, ele é um tipo penal autônomo. Autônomo. Então a gente tem o furto base, que é o furto simples, do 155, e a gente tem o furto qualificado, que tem outros quantums de pena. Quando o STJ diz que para um tipo qualificado não se aplica a insignificância, ele está dizendo há delitos autônomos para os quais não incide a insignificância. Ou seja, a tipicidade material, diz o STJ, só deve ser analisada em alguns crimes e em outros não. Quais? Aqueles que o próprio STJ decidir. Porque isso não está na lei, né? Tem outros precedentes na mesma linha? Tem. A súmula 599, que diz, olha, não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração. Ah, então nos crimes contra a administração não tem que ser analisada a tipicidade material, é só a tipicidade formal? Não se aplica o princípio da insignificância para os crimes de violência doméstica em contexto... os crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, súmula 589 do STJ. Peraí. Então, nesses crimes só há de ser analisada a tipicidade formal, não tem tipicidade material? Ah, Rodrigo, você está dizendo que tem que ser... que tem que aplicar a insignificância no caso do marido que agrediu a esposa? Não, 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 não. Peraí. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, se nós construímos dessa forma, como constrói o STJ, a insignificância não tem nada a ver com a tipicidade material. Esse é o meu ponto. Mas não estou discutindo se tem que aplicar ou se não tem. Estou discutindo a posição sistemática dela dentro da teoria do delito. No HC 123108, o Supremo quase volta para uma posição semelhante àquela de Francesco Carrara, dizendo que o princípio da insignificância cabe quando o juiz achar que é socialmente recomendável. Eu pergunto a você, quando que, aspas, socialmente recomendável é uma categoria do princípio desculpa, é uma categoria da tipicidade material? Onde está escrito isso? Em qual autor? Se você achar um, me diga nos comentários aí, porque eu não conheço. Moral da história. Vamos sintetizar tudo aqui. Eu vou separar essa aula em duas, porque acabou esta aqui ficando maior, então já vou fazer a outra aqui na sequência. Mas vou separá-la em duas. Mas o que eu gostaria de te dizer é o seguinte. Perceba você. A gente está fazendo uma análise crítica da doutrina e da jurisprudência acerca da posição sistemática do princípio da insignificância e teoria do delito. Beleza. Em quase todos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, você acha essa ideia de que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material? Sim, em quase todos. Só que não raras vezes você também acha essa ideia. Exclui a tipicidade material, mas no caso a reincidência impede. Peraí, mas reincidência é um tema da teoria da pena. É um tema de cálculo da pena, né, na segunda fase. O que tem a ver com a tipicidade material? Exclui a tipicidade material, mas no furto qualificado não. Mas peraí, então no furto qualificado não tem que ser analisada a tipicidade material? Como é que é isso? Para todos os crimes a tipicidade material tem que ser analisada? Não, exclui a tipicidade material, mas tem que ver a reprovabilidade. Mas peraí, reprovabilidade respeita a culpabilidade, não é o tipo. Beleza. Então a gente acha, na maioria dos julgados, escrito que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material? Acha, toda hora. A gente acha, na maioria da doutrina, escrito que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material? Acha, toda hora. Mas é a mesma doutrina que, conforme a jurisprudência, faz essas justificações de maneira impensada e irrefletida, que, indubitavelmente, se a gente analisa assim de maneira um pouquinho mais crítica, só podem nos fazer concluir que não, o princípio da insignificância não tem hoje mais nada a ver com a tipicidade material, mas sim com um critério ou jurídico ou extrajurídico que, de acordo com o exclusivo subjetivismo do delito, pode ou não tornar impunível um fato a depender de circunstâncias atinentes ao tipo, à ilicitude, à culpabilidade, à punibilidade, ao socialmente aceitável, recomendável, considerações de política criminal, dentre outras coisas. Legal, Rodrigo, vamos concluir para a prova? Vamos. O que a gente marca em prova objetiva para delegado de polícia? Pô, não muda nada do que você já vem fazendo. Diga que a insignificância exclui a tipicidade material do crime. Tranquilo. Em provas discursivas, em provas objetivas, é isso que vai constar, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
pode marcar direto, claro, reto, sem dúvida. Conhecendo, todavia, esses precedentes, você vai ter manancial para saber se a questão está te levando para um outro lugar. Bom, em provas discursivas, segue o mesmo caminho, a não ser que você esteja percebendo que a questão discursiva está te levando para fazer uma crítica, etc. Em provas orais, diga, olha, a posição tradicional é que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, mas se a gente analisar criticamente a história do assunto dentro da história da teoria do delito e vários precedentes do Supremo e do STJ, isso não é tão claro assim. Dessa maneira, você garante tua prova objetiva, garante tua prova discursiva e na prova oral tira uma onda danada, demonstra um profundo conhecimento sobre doutrina e sobre a jurisprudência. Eu vou partir essa aula em duas, porque eu quero analisar com você as teses especiais do STJ, algumas das quais vinculadas ali no jurisprudência em tese, algumas súmulas, algumas também do Supremo Tribunal Federal, e eu quero discuti-las com você de maneira, digamos assim, mais especificada. Então, vou partir este nosso encontro em duas partes e a gente volta na sequência. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, não deixa de mandar os comentários e mandar os likes e mandar tudo que você precisa mandar. Se tiver qualquer dúvida, o @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's está à tua disposição. Não deixa de seguir a gente no @dedicação delta, que a gente se vê bastante em breve. Forte abraço, até lá.